Descolori um cabelo preto azulado e ele ficou avermelhado. Eu tentei tonalizar e ele ficou pior ainda. Eu recebi uma mensagem da Rosana, que ela é cabeleireira iniciante e ela tá fazendo um trabalho no cabelo de uma cliente dela, que a cliente veio com o cabelo preto azulado e queria ficar loira. Aí ela tentou fazer o melhor trabalho que podia fazer, não abriu do jeito que ela pensava que fosse abrir. Como ela não tem muita experiência, ela pensou que pudesse abrir de um preto azulado para um loiro na primeira vez. E aí depois, então, ela tonalizou com 6.7, que ela não me fala se o ponto 7 aí seria mate ou seria marrom. Aí ela fala que o cabelo ficou muito acobreado. E isso é normal, Rosana. É super normal. Primeiro, não se vai de um preto azulado para um loiro na primeira vez, tá? A cliente tem que ter muita paciência para tirar um preto do cabelo. Como que eu faço? Os processos em cabelos pretos para loiro, eu começo sempre pelas pontas. Primeiro eu faço um teste de mecha para ver o quanto que aquele cabelo abre, até que fundo ele vai, até que altura de tom ele vai. Depois de fazer isso, eu vou fazer então nas pontas desse cabelo, aonde eu puder fazer ali, eu vou fazer californianas, clareando o máximo que eu puder, pegando o máximo que eu puder, dando na frente uma clareada para ela se sentir um pouco mais clara, mas enfim, eu faço uma californiana primeiro. Depois que então que eu descolori, eu vou ver que fundo que eu fiquei. Se ficou na altura do 6, eu vou tonalizar com algo que tenha mate e tenha cinza, para neutralizar o laranja e o vermelho. E para tonalizar um cabelo acobreado, nós precisamos das nuances mate e cinza. Aí você vai ver qual é a altura que ficou para poder fazer esse processo. Se ficou laranja, ele pode ter ficado no fundo 7, ou laranja ainda para o fundo 8. Nós vamos tonalizar sempre na mesma altura de tom. Para os tons laranja, nós podemos utilizar uma nuance cinza, por exemplo, um tonalizante 8.1, tonalizante 7.1, 8.11, vai depender ali do cabelo, tá bom? De cada cabelo. Finalizado, hidratado, a cliente vai para casa e dali 2 a 3 meses ela volta para nós fazermos um pouquinho mais para cima. Quase certo que vai ter que cortar ali algumas pontinhas nessa volta para fazer o retoque. E você vai um pouquinho mais para cima até você chegar na altura onde não tem mais coloração, a raiz está virgem, aí já começa um outro processo. Depois de fazer tudo isso, chegar lá na parte onde está virgem, você pode verificar se tem como clarear um pouco mais aonde já foi feito. Aí você vai ver, você vai ter que analisar, eu não tenho como dizer assim, ó, faz isso, faz aquilo, porque daí vai depender de cabelo para cabelo. Eu teria que ver o cabelo para dizer o que pode ser feito. Mas inicialmente, para você ir ficando loira, deixando a pessoa mais loira, você tem que começar parcialmente, começando nas pontas, depois vai subindo. Aí nessa segunda vez que você faz um pouquinho mais para cima, você pode clarear um pouquinho mais as pontas, e assim as pontas vão ficando cada vez mais claras, até chegar ali onde o cabelo está totalmente virgem, aí muda de figura, aí você tem que olhar o cabelinho e ver o que você pode fazer, qual é o próximo procedimento, tá? Mas sempre que quando uma cliente chegar no salão com o cabelo preto azulado, ou preto, ou castanho escuro, está tingido e a pessoa quer ficar loira, tem que sentar e conversar. Vamos fazer um teste de mechas, vamos ver que altura que abre o teu cabelo. Depois desse teste de mecha, nós vamos fazer começando pelas pontas. Ah, não, mas eu quero fazer em todo o meu cabelo. Explica que aonde está virgem vai ficar bem claro e aonde está com coloração vai ficar com outro tom. Vai depender de quantas vezes ela passou. Tem partes que vão ficar bem avermelhadas, tem partes que vão ficar um acobreado, tem partes que vai ficar um laranja, tem partes que vai... E na raiz virgem vai ficar amarelo. Entendeu? Por isso que não dá para fazer tudo de uma vez só, nós temos que começar pelas pontas. Cada cabeleireiro tem que fazer com uma pessoa da família, fazer testes, né? Pegar um cabelo e ver, ai, tu me empresta o teu cabelo para mim fazer, para poder você criar experiência, entendeu? Porque nunca um caso é igual ao outro caso. Existe, assim, uma regra geral, que é aconselhável, que nem eu tô falando aqui, que é aconselhável começar pelas pontas, mas tem casos e casos, tá bom? E muito cuidado nessa hora para não usar coloração em cima da descoloração. Descoloriu, agora use um tonalizante para fechar. Não use
tons que tenham vermelho, tons que tenham acobreado, como por exemplo, não use chocolate nessa hora. A pessoa quer ficar loira, então não use chocolate, mesmo que esteja lá na altura dos seios. Use sempre algo que vai neutralizar aquele tom que ficou aberto, tá bom? Porque no marrom tem vermelho, então a pessoa vai ficar com o cabelo mais acobreado ainda do que ficou ao descolorir. Então, uma das partes mais importantes desse vídeo é essa aqui. Claro que todas as partes são muito importantes. Sair de um cabelo preto azulado, onde a pessoa muitas vezes passou várias vezes até colorações permanentes de má qualidade. Aí a pessoa pensa assim, quero ficar loira, e traz uma foto para você loiríssima, achando que é super fácil, é só descolorir, é só clarear. Ela sabe que vai estragar um pouquinho, mas tá tudo bem. E ela fica achando que ela pode ficar bem loira. É claro que não são todas as pessoas, né? A gente que é consciente e sabe e pede, eu quero umas mechas acobreadas, pelo menos. Então, você pode fazer, a princípio, umas mechas acobreadas. Tu vai abrir as mechas e vai ficar o fundo avermelhado, acobreado, que é normal quando a gente tira o preto. E aí, ó, você pode ver nos testes de mecha. Sempre é bom fazer teste de mecha. Na raiz fica claro, porque a raiz está virgem. Aí, quanto mais para as pontas, mais escuro, mais vermelho, fica o resultado do teste de mecha. E é bem assim que acontece. Então, quando você faz o testezinho, você vê o fundo mais escuro que ficou. Ficou no fundo de clareamento 6 ou 5. Aí você vai tonalizar as mechas daquele tom. Olha, esse cabelo, por exemplo, a pessoa descoloriu, ficou mega laranja próximo da raiz, e aí você nota que mesmo que o cabelo esteja ali amarrado, que nas pontas está um acobreado mais forte, indo para o vermelho. Então, a importância do teste de mecha é muito, muito grande mesmo. Agora, no caso das mechas da cliente, da Rosane, que ela já fez o processo, não chegou no tom que queria, o que eu aconselho é tentar pegar as mesmas mechas que você pegou antes e clarear novamente, se o cabelo ainda estiver bom para descolorir. E tentar chegar num fundo pelo menos 8. Cuidando, analisando e sabendo se o cabelo não vai ficar emborrachado. Porque a partir do momento que ele vai emborrachar, o cabelo vai quebrar posteriormente. Então, você conseguindo chegar num cabelo saudável, num fundo 8, aí você pode tonalizar com um tonalizante na altura do 8, que vá neutralizar aquele tom indesejado que está ali no momento. E aí você vai dar um tempo bem grande, tratando muito, hidratando, fazendo o cronograma, para depois, 3 meses depois, a pessoa voltar e fazer de novo. Um beijo no seu coração, então, e tudo de bom.